da cidade de São Paulo, estava prestes a acontecer a Revolução Cultural, que ia mudar a história da arte no país. O Brasil, ainda jovem, procurava grandes transformações, tanto econômica, social ou até mesmo política. A influência europeia dominava muito, então um grupo de artistas brasileiros resolveu romper essa tradição. Bem, como a Júlia disse, os artistas brasileiros já estavam muito cansados dessa influência europeia, então eles foram em busca de uma própria identidade pelo país. A reação do público e da crítica tinham sido muito mistas, já que haviam aqueles que ficavam maravilhados com a ousadia dos artistas e aqueles que não conseguiam entender a proposta que eles tinham. Os principais artistas desse movimento foram Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Sérgio Buarque de Holanda, Cândido Portinari e de Cavalcante. A organização da Semana de Arte Moderna teve grandes dificuldades na época por causa da estrutura, do financiamento e do local, já que naquela época eles precisavam criar um grande impacto na sociedade. O Teatro Municipal de São Paulo abriu suas portas para o público que estava ansioso e curioso. A atenção estava no ar. A Semana de Arte Moderna foi revisitada, analisada e reavaliada inúmeras vezes. O seu impacto é inegável. A Semana da Arte Moderna não terminou em 1922. Ela influenciou gerações de artistas por décadas e até os dias de hoje. Oi, Laura, como tá indo o MASP? Oi, gente, agora a gente vai passar o documentário para as amigas lá no MASP, para elas mostrarem algumas obras para vocês. Oi, gente, estamos aqui no MASP para mostrar para vocês um pouco das obras que nós temos principais na Semana de Arte Moderna de 1922. Bom dia, gente. Eu tô aqui com a professora de História, Filosofia e Sociologia, Denise, e eu vou fazer algumas perguntas para ela sobre a Semana da Arte Moderna de 1922. Você poderia falar pra gente se você conhece, se sabe sobre a Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 1922? A Semana de Arte Moderna de 1922, ela foi bem revolucionária, ela trouxe novos padrões para a arte, ela quebrou padrões europeus com cores diferentes, teve muitos poemas, e tudo isso influenciou em como aquele período estava sendo vivenciado. Também, eles não tiveram uma boa repercussão, teve várias, não foi 100% como eles acharam que seria, mas ela foi bem importante porque ela é toda revolucionária. E como você sabe, quando há uma revolução, muda algo de fato. Certo. Uma outra pergunta, você poderia me responder se você sabe como que ela influencia na cultura brasileira até hoje? A Semana de Arte Moderna ela teve muitas obras bem inovadoras e que trouxeram cores tipicamente brasileiras, cultura tipicamente brasileira, né? O Abacalu da Tarsila do Amaral, ele tem cores muito vivas, vibrantes, tem uma estética muito diferenciada, única, que não seguia nenhum padrão. E aí acaba sendo determinante para as novas colegas, para as novas escolas que vêm de arte, já que ele vai ter uma corrente e linhas de cores e pensamentos que são bem revolucionários. Diferente de como a arte era antes, que era totalmente eurocêntrica, né? A Semana de Arte Moderna ela traz valores bem brasileiros para a nossa arte. É bem legal. Oi, gente, eu tô aqui com as duas alunas aqui do desafio, a Gabi e a Júlia, e eu vou fazer umas perguntas para elas, pra gente ver o que elas sabem sobre a Semana de Arte Moderna. O que vocês podem dizer a respeito da Semana de Arte Moderna? A Semana de Arte Moderna foi muito importante para arte no Brasil, porque ela trouxe muita inovação, tirou o academicismo que tinha, que vinha do arcadismo, e criou um estilo próprio do Brasil. Então foi muito importante para ter uma identidade nacional. Ótimo. Bom,
Se a Semana de Arte Moderna tivesse acontecido nos anos atuais, nos tempos mais modernos, você acha que ela teria tido o mesmo impacto? Sim, eu acho que porque foi muito revolucionário e também teve gente que gostou e não gostou. Eu acho que hoje seria assim também. É isso, gente. Muito obrigada. Agora a gente vai falar com o professor João de Estudos Narrativos sobre o que ele sabe sobre a Semana de Arte Moderna. Bom, galera, a Semana de Arte Moderna foi um marco para São Paulo, para o mundo, porque a Semana de Arte Moderna representou um avanço nas artes, ou seja, até o Parnasianismo, que foi a última escola literária anterior ao modernismo, nós tínhamos métodos, sintomas de alguns artistas que tinham que ser lineares, tinham que fazer uma sequência, tinham um estilo só de arte. E a partir desse momento que a gente teve a Semana de Arte Moderna, toda a arte passou a ser multiplicada e hoje nós temos uma diversidade muito ampla. Então, com certeza, a Semana de Arte Moderna foi essencial. É isso. Obrigada, professor. Nessa parte do documentário, vamos explorar o legado de 5 figuras centrais do modernismo brasileiro. Conhecido como Grupo dos 5, esses artistas não apenas marcaram a Semana da Arte Moderna, mas também influenciaram profundamente a cultura e a arte brasileira com suas inovações e visões únicas. São eles Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Anita Malfatti e Menotti Del Picchia. Mário de Andrade, líder intelectual do modernismo brasileiro, foi um visionário. Nascido em São Paulo, ele se destacou como escritor, poeta, crítico literário e musicólogo. Mário de Andrade revolucionou a poesia brasileira com Pauliceia Desvairada, em 1922. Ele rejeitou as formas convencionais e abraçou uma linguagem poética livre e experimental. Em Macunaíma, ele explorou a riqueza do folclore e da cultura popular brasileira, criando um herói sem nenhum caráter que simboliza a complexidade da identidade nacional. Oswald de Andrade, outro pilar do modernismo, era conhecido por seu espírito irreverente e crítico. Ele foi um escritor e ensaísta fundamental para o movimento. Ele é autor do famoso Manifesto Antropófago. Ele propôs que os brasileiros devorassem a cultura estrangeira e a reprocessassem, criando algo novo e original. Suas obras, como Serafim Ponte Grande, são marcadas por humor, inovação e uma crítica afiada à sociedade. Tarsila do Amaral, nascida em Capivari, São Paulo, trouxe uma nova visão para as artes plásticas brasileiras. Suas pinturas combinavam influências europeias com cores e temas tipicamente brasileiros. Tarsila foi uma das pioneiras do modernismo em artes visuais. Obras como Abapuru e A Negra são exemplos da sua capacidade de unir o universal ao particular brasileiro. Abapuru, uma de suas pinturas mais icônicas, tornou-se o símbolo do movimento antropofágico, representando a ideia de devorar e recriar influências culturais. Anita Malfatti foi uma das primeiras a trazer o modernismo para o Brasil. Sua exposição, de 1917, marcou o início de uma nova era na arte brasileira. As obras de Anita, como A Estudante e O Homem Amarelo, chocaram a crítica conservadora da época, mas foram essenciais para abrir caminho para o modernismo no Brasil. E apesar das críticas, Anita continuou a promover uma nova linguagem artística, influenciada pelo expressionismo europeu. E por último, mas não menos importante, Menotti Del Picchia, poeta, romancista e jornalista. Foi um defensor fervoroso do modernismo. Sua obra literária e poética contribuiu significantemente para o movimento. Menotti participou ativamente da Semana da Arte Moderna, e seu poema Juca Mulato é um exemplo de sua busca por uma identidade brasileira nas letras. Ele atuou como um elo entre a literatura e as artes visuais, ajudando a disseminar as ideias modernistas. O legado do Grupo dos 5 é um testemunho do poder transformador da arte. Eles nos ensinaram que é possível construir algo novo a partir do que já existe, e que a cultura de um povo pode ser uma fonte inesgotável de inovação e criatividade. Em última análise, o Grupo dos 5 não foi apenas um conjunto de artistas revolucionários, mas sim o ponto de partida para um novo entendimento da arte e da cultura do Brasil. Um entendimento que celebra a diversidade, a originalidade e a profunda riqueza do espírito brasileiro. A Semana de Arte Moderna nasceu no momento em que o mundo assistia ao fim de uma grande guerra e tudo se renovava nas estruturas, quer mentais, quer políticas do próprio mundo.
e grandes pensadores lançavam novas ideias. Nós estamos no fim da monocultura do café e, de certa forma, na modificação da estrutura quase feudal que havia até aquele tempo, com as fazendas que eram de uma feudos, onde os coronéis apenas eram os comandantes e que faziam a política e que faziam o clima mental, com suas viagens ao exterior, como mandando suas filhas para colégios também estrangeiros, de modo que, nesse tempo, não teríamos uma mentalidade brasileira autêntica. No Brasil, nessa ocasião, havia uma dicotomia, uma parte voltada do litoral, toda cheia de cultura, esplendor, e a parte do interior, escuro, dentro da ignorância, dentro do atraso, dentro da falta de personalidade. Monteiro Lobato trouxe o libelo vivo do Jeca Tatu, mostrando a que decadência tinha caído o homem do interior. É necessário que se fizesse um movimento para sacudir um pouco as nossas letras, que estavam muito ligadas a países estranhos e tinham um pouco de essência brasileira. Paulo Menotti Del Picchia era o único sobrevivente do grupo de artistas e escritores que, em 1922, promoveu uma verdadeira revolução na música, nas artes plásticas e na literatura brasileiras, a Semana de Arte Moderna. Este quadro, Branca de Neve e os Sete Anões, pintado por Menotti, é uma espécie de alegoria à Semana de 22. Nele podem ser vistos alguns dos principais participantes do movimento: Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Monteiro Lobato e o próprio Menotti. Então a Semana de Arte Moderna durou só 3 dias, foi superfaturada. A semana durou mesmo só 3 dias, não é brincadeira. Segunda-feira, dia 13 de fevereiro, quarta-feira, dia 15 de fevereiro, sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Mas não foi Lei Rouanet, não, mas teve financiamento. Foi o Paulo Prado, um grande cafeicultor de São Paulo, riquíssimo, da família Prado, né? Há anos a família Prado já era dona de São Paulo, e o Paulo Prado bancou essa semana. E por que ele bancou também? Não só porque ele apreciava esses modernistas, mas também porque eles conseguiram o beneplácito, eles conseguiram o apoio, eles conseguiram a chancela do brasileiro mais notável na área de cultura daqueles tempos, o Graça Aranha. Não se entende o modernismo fora das grandes cidades. O modernismo é um fenômeno que ocorre com o início da eletrificação das cidades, a eletrificação das ruas, os bares, os cafés iluminados à noite, propiciando um convívio que antes era inexistente e impossível, as pessoas tendo, digamos assim, a possibilidade de trabalhar fora das horas em que o sol se põe, que São Paulo não era a capital da República. A gente tem que lembrar isso. São Paulo não era a capital federal. A arte moderna chegou ao Brasil muito atrasada. Eu já estava nela quando apareceu em 1922, porque o dadaísmo já se manifestara na Suíça 10 anos antes. Oswaldo de Andrade, quando chegou, em 1912, ele trouxe apenas notícias de Paul Fort, que era um homem avançado, mas não era ainda propriamente a arte moderna. Oi, gente! Esse foi nosso documentário sobre a Semana de Arte Moderna. Espero que tenham aprendido muito e obrigada! Tchau! Tchau! Vai minha tristeza